hoje. Lá Galera, vem, apesar do feriado, a galera hoje está a fim de estudar, né? Fico orgulhosa com essas coisas. Então, boa noite, bem-vindos a mais um Bio na Quarentena. Hoje eu tenho um super convidado, né? Professor Manuel. Para quem não conhece o professor Manuel, ele é professor lá do Cândido e ele também tem o curso de redação e estrutura redação. Ele e o professor Diogo, eles dão aula de redação e o curso deles é maravilhoso, eles têm uma das maiores notas da cidade. Quem quiser conhecer depois eles, é só seguir o Instagram, estrutura redação também. O Manuel, ele é meu colega de escola e meu amigo também, né, Manuel? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Quem vai começar a falar da aula é ele. Então, ele vai falar sobre redação hoje. Eu estou gravando também o vídeo. Depois, se vocês quiserem compartilhar com os amigos de vocês, vai estar lá no canal. Eu vou deixar o Manuel se apresentar, então, e eu vou começar depois a compartilhar os slides dele, certo? Aí, se alguém quiser os slides também, é só me mandar mensagem que eu vou disponibilizar para vocês. Pode começar, professor. Então tá. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Manuel, trabalho no Colégio Cândido Portinari e também no Estrutura Curso de Redação. Tá? Sou formado em Letras e Pedagogia, Letras pela UFMS e Pedagogia pela UEMS, tá? E hoje eu quero falar com vocês, né? A Isabela me convidou para falar com vocês sobre a estrutura, né, de um texto dissertativo. Né? Estou vendo aqui alguns ex-alunos, parece que estão aqui na sala, né? E outros, né? Muito bom. E dizer o seguinte, pessoal, que a redação no Enem, né, já há algum tempo, ela deixou de ser um bicho de sete cabeças, tá? A redação do Enem, ela é muito previsível, tá? Eu não digo em relação ao tema, né? Porque os temas são os mais imprevisíveis possíveis. Só que, quando se fala em escrita, quando se fala em produção textual, quando se fala em mecanismos de desenvolvimento de um bom texto, né? Ele já está muito fácil de lidar com ele, tá? Por quê, pessoal? Porque, por exemplo, eu trabalho com meus alunos um modelo de texto chamado texto em circuito, tá? Que é como se fosse assim um modelo, né, que o aluno segue para que ele não se perca durante a escrita, certo? E para que ele torne fácil a vida do examinador, para que ele facilite o envolvido pré-determinado de escrita, certo? Eu chamo isso, pessoal, de desenvolvimento, certo? De uma zona de conforto em produção textual. Os textos dissertativos, argumentativos, eles têm que deixar de ser um parto. Eles têm que deixar de ser um sofrimento. Eles precisam passar a ser prazeroso. E isso independentemente do tema, certo? Qualquer tema você consegue desenvolvê-lo desde que você tenha condição para isso. Que condições são essas? Por exemplo, leitura e interpretação do tema. Leitura correta dos textos de apoio, em função do tema posto em debate, certo? Conhecimento de todas as competências que você precisa desenvolver ao longo de sua produção, certo? E também um conhecimento de mundo pautado no bom senso. São esses os elementos necessários que você precisa levar em consideração quando você vai produzir um texto, certo? Um texto dissertativo, argumentativo em prosa, tá? Que é o modelo de texto exigido pelo Enem.
Primeiro, pessoal, eu quero fazer uma analogia com vocês, tá? Olha, esse modelo circuito, o que é o modelo circuito? Que a gente passa para os nossos alunos é aquela, né? Eu já falei para os meus alunos, comento sempre no meu curso, o seguinte: esse formato circuito é aquela velha história da panelinha de arroz que a mãe de vocês tem em casa, certo? E ela usa sempre a mesma panelinha de arroz para fazer o arroz de todo dia. E é isso que a gente pretende desenvolver com vocês, que vocês também tenham essa panelinha quando for produzir o seu texto. E mais, que sempre use a mesma, pois dessa forma você vai ter muito mais conhecimento da sua escrita do que você ficar trocando de formato de texto a cada nova produção. Até os conectivos que você usa, a gente recomenda que você use sempre os mesmos. Por quê? Esse conectivo, pessoal, é o tempero que você coloca, é a quantidade de óleo, é a quantidade de sal, né? Porque se você tem conhecimento da dosagem certa, né? Você tem que fazer na hora certa, na medida certa, tá? Para que você possa produzir o seu texto. Redação, o jogo é para valer, tá? Não adianta também você ter só as regras em mente. Você precisa ter o treino. Não, nada adianta você conhecer todas as regras do futebol se você não for a campo, tá? Então, associado ao conhecimento que eu vou passar para vocês hoje, das técnicas de escrita, do passo a passo de cada parágrafo, você precisa colocar em treino. Você precisa treinar todos os dias. O repertório, por exemplo, que vocês estão tendo na bio na quarentena, isso é extremamente importante para quê? Para que vocês tenham elementos que fundamentem a argumentação de vocês, por exemplo, se cair ligado a algum tema ligado à ecologia, à sustentabilidade, né? Esse repertório argumentativo, isso depende do aluno, conhecimento do dia a dia. Tá lá, de acordo com os textos apresentados e seu conhecimento de mundo, desenvolva tal tema, tá? Por isso que é importante essas aulas que vocês têm, os livros que vocês leem, os filmes que vocês assistem, as reportagens que vocês assistem, né? Tudo isso é extremamente importante para quê? Para a fundamentação dos argumentos, certo? Você passa ou eu passo, Isabela? Vê se você consegue passar aí. Tá, Ou tá se eu tenho que aqui. autorizar. Não tá, eu não Pessoal, consigo. o Zoom hoje, ele não vai ficar mais de 40 minutos, tá? Aí, se por acaso cair a chamada, é só vocês voltarem pelo mesmo link, tá bom? Isabela, eu Vou não passar para consigo, você, então. tem que ser você. Vou passar, então, para você. Que já está aparecendo aí, né? Já aparece para mim aqui também. Pode passar, Isabela, isso aí. Tá. Olha aqui, pessoal. Primeira questão, né? Quando eu falo de um texto em circuito, um texto em circuito ele segue esse padrão aí, tá? Depois a Isabela pode disponibilizar isso aí para eles, tá, Isabela? Para que eles possam consultar depois da aula. O que eu devo fazer na introdução, no desenvolvimento e na conclusão? Pessoal, preste atenção aqui, tá? Cada parágrafo ele tem uma função específica. Ele tem exatamente o seu papel dentro de um texto. Por exemplo, qual é o papel da introdução? O que eu preciso fazer em uma introdução? Primeira coisa, pessoal, uma contextualização do tema. Eu preciso mostrar para o examinador que eu conheço o tema que está sendo posto em debate. Tá? Uma contextualização com já uma opinião sobre o tema. Olha, no nosso primeiro ano do curso de redação, nós tínhamos um aluno
certo? Que ele sempre começava o texto dele com a palavra lamentável. Ele colocava lamentável, ponto. Só então ele fazia a contextualização do tema. Essa contextualização a gente faz por meio de um livro que a gente leu sobre o assunto, uma série que a gente assistiu, que está muito em moda, né, em voga hoje, comentar sobre séries nos textos do Enem, certo? Aulas que você teve, recortes históricos, né, fatos do cotidiano. Nesse primeiro período, né, nessa primeira parte da introdução, você vai mostrar para o examinador que você domina o tema, que você sabe sobre o assunto, tá? E detalhe, pessoal, isso aí tem que ser interessante, certo? Interessante que tenha o nome de um autor, que tenha uma frase de efeito, que tenha o nome de uma série. Por quê? Porque eu vou precisar retomar esses elementos da introdução lá no meu último parágrafo, certo? Esse interessante que eu coloco no primeiro parágrafo, eu tenho que retomá-lo lá no final, porque texto dissertativo é isso. Ele tem que ter uma unidade textual, ele tem que ter uma unidade argumentativa. E a partir do momento que eu mostro para o meu examinador que eu segui uma linha de pensamento, que eu desenvolvi um tema seguindo essa estratégia argumentativa, porque eu queria chegar exatamente nesse ponto que eu estou cravando o meu ponto final, tá? Então, isso é interessante que tenha essa opinião e essa contextualização do tema. Ainda na introdução, pessoal, eu tenho que colocar duas teses. Na introdução, eu tenho que colocar duas teses. O que são teses, pessoal? São problemas que eu vou abordar ao longo do meu texto, certo? E todo problema abordado ao longo do meu texto, eu tenho que apresentar soluções para ele. Né? Por exemplo, aqui, olha, uso e discriminação das drogas, tema que possa surgir, né? Alguma coisa ligada à pandemia, por exemplo. Um tema como pandemia, por exemplo, né? Caminhos para combater as pandemias no país, certo? Primeira coisa, eu tenho que pensar dessa forma. Pandemia é um problema e eu tenho que pensar quais são os motivos que agravam tal situação no país. Por exemplo, será que se nós tivéssemos feito um isolamento social adequado no início dessa pandemia do país, será que nós teríamos hoje os números que temos? Certo? Então, falta de um isolamento social adequado talvez seja uma das teses que eu possivelmente desenvolveria no tema sobre pandemia. Certo? E outra tese que você criaria dentro do seu repertório argumentativo, tá? Então, pessoal, todo tema de Enem é um problema. E as teses devem ser pensadas em problemas que contribuem para o agravamento de tal situação. Por exemplo, aquecimento global. Isabela, por exemplo, qual um dos problemas que contribuem para o agravamento do aquecimento global no país e no mundo? O uso de combustíveis fósseis ainda, por exemplo. Utilizar carro a gasolina. Uso de combustíveis fósseis. Bem assim mesmo, bem sintético. Então, uma das teses, por exemplo, que se caísse um tema como aquecimento global, né, eu ia dar minha opinião sobre esse aquecimento global, eu ia fazer uma contextualização, eu ia falar de algum livro que fala sobre isso, de alguma aula que eu tive em biologia que fala sobre isso, e como problema principal desse agravamento, eu citaria o uso indiscriminado dos combustíveis fósseis, que seria, por exemplo, uma das teses que eu defenderia ao longo do meu texto, certo? Só que uma tese é pouco, eu tenho que ter pelo menos duas, tá? Uma
que eu desenvolveria no primeiro parágrafo de desenvolvimento e a outra que eu desenvolveria no segundo parágrafo de desenvolvimento. Tá? Então, entenderam como funciona a produção de uma tese dentro de um determinado tema? Certo? Então, olha, por exemplo, se vocês fizerem aí um flashback, aí, um retrospecto de todos os temas que já caíram no Enem, você percebe claramente que insuficiência de leis e lenta mudança do pensamento social são teses que se encaixam perfeitamente em muitos dos temas que caíram e foram teses que foram defendidas por aluno aí em muitos anos dos vestibulares e do Enem, né? Professor, mas lenta mudança do pensamento social e insuficiência ou ineficácias das leis não são teses muito fracas, não são teses muito batidas? Pessoal, isso não existe. Não existe tese fraca e não existe tese batida. O que existe é falta de argumentação. Se você tiver argumentos suficientes que sustente a lenta mudança do pensamento social dentro de um tema, ela é uma excelente tese. Tá? Principalmente se esse problema for sugerido nos textos de apoio. Tá? Se sugerir os textos de apoio, você pode usá-los sem problema nenhum. Tá? Então, tá aqui, pessoal. Terceiro período da introdução, você vai criar teses. Duas teses. Tese 1 e tese 2. Certo? Passamos agora, pessoal, para o primeiro parágrafo de desenvolvimento, que é... Alguém perguntando alguma coisa? Não. Olha, então, assim, pessoal, no segundo parágrafo de desenvolvimento, aliás, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, você vai desenvolver a sua primeira tese, certo? Supomos que em um tema como aquecimento global, a aluna Isabela, né, aliás, ela definiu como tese, né, uso indiscriminado de combustíveis fósseis, certo? Então, ela vai começar o seu parágrafo, né, o D1, o desenvolvimento 1, falando disso daí. Primeira coisa, colocar um conectivo. Primeiramente, vírgula. Nota-se que o uso indiscriminado de combustíveis fósseis agrava o problema do aquecimento global. Pronto, ponto. Aí eu já tenho o quê? Eu tenho um tópico frasal. Tá, mas de onde a aluna Isabela tirou que isso é um problema? Onde foi que ela leu isso? Quais são os números que nós temos que fundamentam isso daí? Certo? Ela precisa mostrar um repertório argumentativo que sustente essa tese. Ela tem que provar para o examinador que esse é realmente um problema, porque ela sabe disso, disso e disso sobre o tema. Que fulano de tal, que é especialista no assunto, que fez um estudo e provou por A mais B que o uso indiscriminado de combustíveis fósseis é um problema para o aquecimento global. Entenderam, pessoal, como funciona isso? Então, você tem que apresentar o problema do aquecimento global como aliás, do uso de combustíveis fósseis como um problema, você tem que fundamentá-lo, certo? E você tem que fechar essa ideia. Porque no segundo parágrafo, eu vou falar de um outro problema que também contribua para o aquecimento global. Eu faço, no segundo parágrafo de desenvolvimento, exatamente o que eu fiz no primeiro. Certo? Eu apresento um tópico frasal sobre o aquecimento global, né? Eu coloco um conectivo, eu fundamento e eu finalizo o meu parágrafo, tá? Eu vou explicar melhor isso aí para vocês, pessoal, um exemplo de um dos nossos alunos, tá? Do texto produzido por um de nossos alunos. O que é o conectivo, por exemplo. Esse conectivo do segundo parágrafo, né, ele tem que ser um conectivo específico. Ele tem que ser um conectivo que mostre que o meu texto está caminhando. Né? Eu saio do primeiramente, vou, por exemplo, para um além disso, vou para o outro sim,
ou para um AD+, né? Porque eu já tenho um problema que contribui e eu vou falar agora de outro, certo? Então, esses conectivos utilizados, tanto aqueles utilizados para unir os parágrafos, são extremamente importantes, porque esses vão dar, fazer com que seu texto caminhe, certo? E os conectivos que eu chamo de meio, aqueles que vão unir o tópico frasal, a ampliação do tópico frasal e a finalização do parágrafo, tá? Então, e isso, pessoal, conta muito, principalmente na competência 4 e na competência 1, tá? Que é o que você precisa ter em mente. Certo. Passamos agora, pessoal, para o parágrafo mais delicado da produção textual, certo? Que é o parágrafo de desenvolvimento. Aliás, de conclusão, tá? O parágrafo de conclusão, desde que surgiu o Enem, é onde os alunos menos pontuam, certo? E por que isso acontece? Pessoal, primeiro pelaquela sensação de ter concluído o texto, certo? Então, você já finaliza por ali e não dá muita atenção a ele, porque como é argumentativo e você já argumentou no D1 e no D2, você não dá tanta atenção para o parágrafo 4, tá? E é extremamente importante a atenção. Por quê, pessoal? É o parágrafo onde você mostra as propostas de intervenção para o problema que você apresentou. Por exemplo, deixa eu voltar para a Isabela. Isabela, você falou para mim que a utilização de combustíveis fósseis é um dos problemas que contribui para o aquecimento global, certo? Então, quando você cria uma tese dessa, você tem, por exemplo, se esse é um problema, como minimizar esse problema, Isabela? Você já estudou alguma coisa sobre isso? Como diminuir o impacto do efeito do aquecimento global produzido pelo uso indiscriminado dos combustíveis fósseis? Qual A outra gente pode, combustível possível? a gente pode usar biocombustível, como, por exemplo, o etanol também, Certo. porque Então é isso. a cana-de-açúcar, quando ela cresce, ela acaba tirando o carbono da atmosfera. Então, olha, Investir também em tecnologia para carros que sejam, por exemplo, elétricos, pode ser uma da solução. então é isso. Olha, a Isabela criou um problema. Ela falou que um dos problemas que contribuem para o aquecimento global é o uso indiscriminado de combustíveis fósseis, certo? Desenvolveu esse tema e lá no final ela é obrigada a resolver esse problema, certo? Ela tem que apresentar soluções, ela tem que dizer quem vai fazer alguma coisa para diminuir a utilização desses combustíveis fósseis, certo? Ela vai ter que dizer o que essa pessoa tem que fazer, certo? Investir na plantação de cana-de-açúcar, não sei, o Ministério da Agricultura investir na produção de cana-de-açúcar, certo? Olha, quem vai fazer, o que vai ser feito? Investir na produção de cana-de-açúcar. Como isso vai ser feito? Tá? Investindo no pequeno agricultor, diminuindo os impostos sobre o produto. Como isso vai ser feito? Certo? Então, para que vai ser feito? Então, para cada tese apresentada, na conclusão você vai ter que mostrar quem vai fazer alguma coisa para resolver o problema, o que vai ser feito, como vai ser feito e como vai ser feito. E para que vai ser feito, tá? Então, são 4 perguntas que precisam nortear a sua resposta. Então, olha aí, pessoal. Eu tenho 2 teses, 2 problemas, e eu tenho que resolver os 2. Então, esse parágrafo, ele é um parágrafo muito extenso. Primeiro que ele tem que ter um conectivo,
ele tem que ter uma retomada das teses e ele tem que ter uma solução dos problemas e um fechamento do parágrafo e do circuito. Uma boa conclusão, pessoal, ela começa na linha 22, 21, 22, tá? E mais, 21, 22, são aí 8 ou 9 linhas preenchidas, tá? Bem utilizar os passos, letra pequena, porque tem muita coisa a ser feita nesse parágrafo. Pode passar, Isabela. Olha, essa aqui, pessoal, a competência, eu vou falar rápido sobre ela, tá? Por quê? Você precisa conhecer as regras do jogo. As regras do jogo são essas aí. Quando você repousar o lápis sobre o papel para fazer o rascunho, você tem que ter em mente que você tem que contemplar essas 5 competências. Quando você cria um conectivo, você tem que saber que você está pontuando no 4. Quando você seleciona e organiza as ideias, você tem que saber que você está valorizando a competência 3. Quando você apresenta uma proposta de intervenção possível de ser realizada, você tem que ter em mente que você está contemplando a competência 5. Tá? Então, pessoal, não adianta você escrever texto aleatoriamente. Você tem que conhecer as 5 competências. Você precisa saber o que cobra cada uma delas. Por isso é que eu falo que a redação do Enem é muito fácil de ser feita, porque ela está engessada, ela tem um modelo. Você tem que contemplar 5 competências em 30 linhas. Então, não tem para onde fugir tanto. Não tem como criar malabarismos para você construir um argumento. Desenvolvimento, por exemplo, é tópico basal, desenvolvimento de argumento e finalização de período. Não tem para onde correr, não tem muito a ser feito. É só isso mesmo. Tá? Conclusão, por exemplo, eu tenho que retomar uma tese, apresentar a solução para o 1 e para o 2 e fechar meu circuito. Não existe mais nada a ser feito dentro de um parágrafo conclusivo. Certo? Então, essas competências precisam ser estudadas, aprendidas, tá? Para que você possa contemplá-las durante a sua escrita. Pode passar, Isabela. Pode passar também. Gente, daqui 3 minutos para quem entrou depois, a chamada vai cair porque hoje o meu Zoom não vai ser limitado. É só voltar pelo mesmo link, tá? Ah, então aqui, pessoal, olha, isso que eu falei para você, modelo de um texto em circuito, isso aqui é o desenho da minha fala, tá? Tudo que eu falei até agora está resumido aí, tá? Então, qualquer dúvida que não conseguiu anotar o que eu falei, esse aí é o resumo de tudo que eu disse, tá? Olha, opinião clara, contextualização do tema, teses, tá? Tá tudo aí. Esse é o desenho da minha fala, tá certo? Pode passar, Isabela. Certo. Agora, pessoal, essa é uma redação real, certo? De Enem, de um dos nossos alunos do curso de redação, certo? Esse aluno aí, ele já tirou por 2 anos seguidos 980 na redação do Enem. E olha, tudo, ele chama Diogo, inclusive, tá? E tudo que o Diogo coloca aí, pessoal, foi exatamente tudo que foi passado no curso de redação. Em cada palavra dessa, em cada frase, em cada estrutura de parágrafo, você encontra coisas que eu falei para o Diogo e você encontra coisas que o Diogo, né? Modelos de argumentação que o Diogo passou para o Diogo, tá? Que tanto no Enem do ano retrasado quanto do ano passado, ele tirou 980, tá? Então, assim, é o modelo circuito perfeito, tá? Olha, lembra daquele interessante
que eu falei na introdução? Olha aí, pessoal, o filósofo grego Platão, aí porque chave para abrir e fechar o circuito, porque ele vai retomar isso aí no final do seu texto, tá? Então vamos lá, olha, desvalorizava. Desvalorizava é um verbo que está no passado. Está no passado porque ele vai falar, né, do Platão, então no passado. Então ele vai contextualizar o tema usando um recorte passado, presente. Vai fazer essa comparação, como era no passado e como é no presente em relação a essa questão do cinema, né, do Brasil, tá? Então vamos lá, olha, o filósofo grego Platão, né, desvalorizava as manifestações artísticas por considerá-las meras cópias do mundo das ideias, local em que residiria a verdadeira beleza. Assim, o filósofo designa a arte como sendo cópia da cópia, não devendo ser usada como instrumento de conhecimento. Olha isso, pessoal. Ele pega um tema, né, dessa questão da democratização do cinema no Brasil e consegue fazer uma contextualização usando um filósofo grego, né? Falou de um passado. E no Brasil, ele traz o tema para o Brasil. Tá lá, olha, democratização do cinema no Brasil.